Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Olá, meu povo, como vão? Bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza, mas um alerta à navegação. Este é um episódio que é exclusivo para Patreon. Quem quiser ouvir o episódio completo, basta subscrever o nosso Patreon, é patreon.pt/JC de Direita, não é patreon.pt .com/JC de Direita, e podem usufruir pela módica quantia de um café no Cais de Sodré, podem usufruir de conteúdos exclusivos, quer de Jovem Conservador de Direita, quer de Livros da Pizza. No entanto, vamos deixar aberto isto algum tempo para fazer um amuse-bouche. Teaser. Um teaser. Eu acho que as pessoas também podem ir ao Cais de Sodré, tomar um café e ver este episódio. Também. Tomam um café no Cais de Custa Sodré. nada, meu. Não custa nada. Vocês têm noção? Mas porque os cafés são... O que é Não que tens sei. cafés lá? Eu não sei. Apeteceu-me dizer, não sabes que o humor vive de tu dizeres coisas específicas mesmo que não conheças. Tu, se disseres a palavra moscavide, tem muita piada. Moscavide tem. Tem piada, não tem? Moscavide remete-me para o universo de stand-up, não é? Não, ia dizer de subúrbios. De subúrbios? Assim. Sim. Conheci um gajo moscavide e as pessoas... Churrasqueiras, por causa dos frangos de moscavide. E então as pessoas começam... Ele disse moscavide. Não é? Espetacular. Ok. E então, o herói deste episódio é Sérgio Duarte. Herói, entre aspas. Pois, não é herói, porque no fundo tu foste ler um livro de uma pessoa que tu admiras muito. Exato. E é um livro pequeníssimo. Sim. Portanto, tem essa vantagem. O heroísmo dura pouco. E sim, é um livro de uma pessoa que eu admiro muito, que chama-se O Lado Oculto da Maia, e é escrito entre aspas, por Palmira Correia. Eu digo escrito entre aspas porque o livro é uma entrevista. Ok. O livro é uma perda de tempo. Mas eu vou começar por dizer uma coisa boa. A Maia é uma pessoa fixe. É? É. Pelo que ela transparece no livro. E é por isso que eu fico desiludido. Sim. Que assim estraga-nos os episódios. Mas porquê que dizes que ela é uma pessoa fixe? Ela teve uma vida antes de ser celebridade, era professora e é inteligente e é uma pessoa sociável e aberta, de mente aberta, não é assim de merdas. Portanto, tem esse lado fixe. Agora, este livro custou 80 cêntimos e é caro. Achei caro. Porque... não só não é interessante ler, não é um livro, olha, vou dar ali 80 cêntimos e vou perder uma horinha a ler um livro, uma entrevista gigante sobre a Maia que podia estar a ver. Mas o conteúdo também não é assim grande coisa, apesar do teaser que a autora, a Palmira, faz no... Eu chamo-lhe a Palmira porque é o nome dela mesmo, Palmira Correia. Sim. Ela... Porquê é que eu havia de chamar a Palmira por outro motivo? Não sei, podias dizer, apetece-me agora a partir de agora chamar Palmira, a autora do livro. Não, enfim, estupidez. Isto é de manhã, ainda estou... Então, ela promete muito na introdução que faz. Ela faz um grande elogio à Maia, elas são amigas, ela gosta muito dela como pessoa e não sei o quê. E ela escreve assim no último parágrafo, que é: Maia é tão autêntica que não esconde nada. Gosta tanto de partilhar com os outros as suas alegrias que não se importou de revelar neste livro aspectos que a maioria das pessoas prefere guardar para um círculo muito restrito de amigos. Nesta longa entrevista, Maia conta tudo. Fala dos homens que amou, das paixões que entusiasmaram, blá 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 blá, e até fala da sua primeira vez. Revela o mais importante, que 2003 nos reserva. Ou seja, ela faz aqui um teaser. É a parte preferida. Sim, mas também, enfim, se calhar vais ficar desiludido. Mas ela faz um teaser sobre a primeira vez da Maia. E uma pessoa fica a pensar: ok, ela vai contar aqui a primeira vez? Sim. E quando eu penso nisso, ela vai contar como foi, onde foi. Não, refere a primeira vez. Oh, que caraca. Não é propriamente revelador. Ok. Mas lá está, não fui eu que me cheguei à frente para dizer que tenho esta informação.
Foi ela que disse que tinha. Eu não lhe perguntei, olha, Maia, conta-me a primeira vez, ou estou à procura de um livro que me conta a primeira vez da Sim. Maia. Não, foi ela que disse. Ok. E se ela faz esse teaser, ela devia concretizar melhor. E sim, este livro está dividido em 3 partes. Primeira parte, a Maia a falar sobre ela. Segunda parte, previsões para 2003. Ou seja, agora estamos a rir por 2003, já foi há muito tempo. Sim, 22 anos. Mas tem piada isso para mim. E ela supostamente fez previsões sobre isso. E é uma parte final que tem cartas não, dedicatórias de amigos dela. Ok. Ou seja, é tipo nós estamos a ler um livro de dedicatórias da Maia, de pessoas tipo, algumas que já não estão entre nós, a dizerem que a Maia é muito boa amiga, é muito não sei o quê, e tipo, ok, isso é fixe. É tipo escrever na fita da Cama das Fitas, sabes? Sim. Mas para a Maia e num livro para o público em geral ler. Sérgio, 2 coisas que eu queria dizer-te, que é dizer-te uma, eu quero dizer-te uma e quero perguntar-te outra. Em primeiro, sabes porque é que tu achas que a Maia é fixe? Sabes qual é que é o verdadeiro nome dela? Está aqui, começa logo assim o livro. Eunice. Sim. Eunice. Mais do que Eunice. É Eunice Cristina Maia Moraes de Carvalho. É. Mas ela tem Maia no nome, Tem mas Maia. optou por nome artístico como Maia com Y. Porque na SIC havia alguém já com Maia. Ok. E ela... Sim. A segunda coisa que eu te queria perguntar é quando e porquê é que se estabeleceu que era fixe ter tarot em televisões? Ela, acho que foi pioneira nisso. Foi? Porque supostamente havia outros astrólogos já. Tarot, acho que ela foi a primeira a meter tarot mesmo lá. Sim. E foi porquê? o nicho dela. Porquê é que tu achas que isso aconteceu? Porque as pessoas gostam. Ok. Acho que é simples. Ok. É só isso. Ela, na altura em que ela está muito em alta neste livro, entretanto ela depois surgiu a CMTV e ela, acho que agora ela deve continuar a fazer tarot, mas é apresentadora, não é? E comentadora. Mas ela, na altura, havia horóscopo, tipo, ela tinha contratos com a TMN e com a Telecel e não sei o quê, para fazer aqueles horóscopos e ganhava um monte de dinheiro com isso. Fosca-se. Ok. E sim, tu disseste o nome dela, o pai dela chama-se Enedino e a mãe... Enedino? Enedino e o irmão Como é que também, se escreve? com H. Fogo, nunca tinha visto esse Também nome. nunca tinha visto. E a mãe Maria de Lourdes, e ela nasceu na Porcalhota, uma aldeia que não se chama Porcalhota, mas que tem essa, já tive esse nome, tem essa alcunha, tem um restaurante muito conhecido, não sei o que é da Porcalhota, e ela nasceu lá. Porque é um nome engraçado. Sim, por acaso é. Conheci um gajo, estava a vir para cá. Mas ela como E é da pessoa... Porcalhota. E o pessoal... Ela, como pessoa ligada ao Jet Set, até podia ter pudor em Pois dizer é. isso. Mas não tem. Ela não renuncia às origens. Não que as origens delas sejam pobres, mas também não é aristocracia, não é? É uma pessoa normal. Ela começa por falar, não é, sobre a infância dela. Ela tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha com deficiência. Os dois? Não. O irmão não tem, a irmã tem. Sim. E ela já foi uma bebé tardia naquela família. E ela diz que foi uma surpresa por ser muito inteligente. O que ser muito inteligente para a família dela é ser uma criança normal, ou seja, o termo de comparação era a irmã. E ela diz que beneficiava desse padrão de comparação. Está aqui. Ok. É daquelas coisas que se dizem em entrevistas gravadas e que... É daquelas coisas que pode-se pensar, mas não se deve dizer. Sim, mas ela disse. Depois, ela tinha o sonho de ser bailarina. E ela não seguiu porque o irmão mais velho disse-lhe que não, para ela não seguir. Porquê? Ela não podia ser bailarina porque estragava as pernas. Então mandou-a para o piano. Pá, sabes o que é? O irmão tem esse dever de proteger a qualidade das pernas. Então mandou para o piano? Sim. Então, e isso não estraga os dedos? Não, são as pernas. Não é as pernas que a Maia tinha na altura. Vais mostrar as pernas dela? Ela na altura estava a fazer teatro de revista. Sim. Não dá para ver as pernas. não dá para ver as pernas, mas o pai disse que ela o irmão impediu-a de seguir esse sonho que ela gostava muito. A entrevistadora diz: não se pode ter tudo. Hoje tem de agradecer ao seu irmão as suas belas pernas. Sem dúvida. Devo-lhe as pernas magníficas que ainda hoje tenho e se podem ver na revista do Parque Mayer. Ok.
queria agradecer ao meu irmão, as minhas Sim. pernas espetaculares. Sim. Depois houve um verão que ela passou a trabalhar muito na Tábua, num bar de praia, num bar de uma praia fluvial. E depois ela... Diz-se ela... na Tábua? Penso que sim. Em Tábua? Eu acho que é na Tábua. Pronto, vê lá que já tivemos o stress com a rebordosa. Não é stress, são pessoas que nos corrigem para passarmos a melhorar. Uhum. Ela era professora primária e foi durante 20 anos diretora de escolas e tudo, e a determinada altura, quando começou a conciliar com a vida na televisão, começou a perceber que estar na televisão é mais rentável. Claro. Não é? Mas foi professora durante muito tempo, então ela trabalhou as férias inteiras e depois foi dar aulas e estava muito cansada, ou seja, não teve verdadeiras férias. Então aparece um amigo dela, um médico, Cajó Pereira Dias, e ela... Sim, é logo aquele nome que te dá-te O confiança. Dr. Cajó... Fui consultar, olha, tive um problema, mas felizmente fui ao Dr. Cajó. E o Dr. Cajó é médico, mas ele não tem métodos muito ortodoxos. Então ela disse... Quem diria? Ela foi ao médico dizer que estava com esgotamento e ele respondeu-me: para começar, vou-te buscar para irmos à praia. E levou-me para o Meco, apesar de nunca ter feito nudismo na minha vida. O Cajó, durante 2 ou 3 dias, ia buscar-me para me levar à praia, tomei Centrum e lá fui recuperando até começar a dar aulas. Espera lá, então o Dr. Cajó, Sim. para além de lhe prescrever uma merda homeopática, Sim, Centrum, para o esgotamento. para um esgotamento, diz: olha, o que tu precisas é de ir apanhar sol na patareca. E portanto, tira aí a cuequinha, mostra aí as tetinhas e bota aí tudo ao sol. E vamos os dois. E vamos os dois. E estava ele de bata na praia. Sim, ele estava de bata em estetoscópio. De bata, e ele pondo um cremezinho e estava lá o Dr. Cajó, ela deitada numa marquesa toda nua na praia. Sim, é o tratamento. Mas às vezes é aquilo que a pessoa precisa, é de um pequeno nudismo, sol na patareca, Sol. e mais nada. É. E Centrum, Sim. porque também se for só sol, uma pessoa nem sente que está a fazer o tratamento. Oh não. Maia, assa aí a tua franguinha que isso passa-te o esgotamento. Mas pronto, consta que resolveu o esgotamento. Depois ela fez a vida dela na Ericeira, os pais tinham lá a casa de férias e depois foram para lá morar e ela também comprou lá a casa. Ou seja, para o caralho. Então ela veio, não é aristocracia, mas... Ericeira é aristocracia? Não, mas a minha casa de férias na Ericeira. Eu não disse que ela era pobre. Ok. Eu disse que ela não era de aristocracia daqueles Sim. pessoal com vários Sim, nomes. sim, Era sim. gente trabalhadora. Ok, sim. Pronto. O pai tinha vários negócios, mas começou... Pronto, foi tipo... Eu distingo isso, tu para ti rico é tudo igual. Não, quando mesmo o novo rico emula práticas de ricos de pedigree, para mim é tudo igual. Eu sei que entre eles ficam fodidos, tipo aquela cena do Titanic quando aparece a Kathy Bates dizer: não, isto é novo riquismo, nós não aceitamos, o que interessa é o nosso nome sem dinheiro. Mas para mim é, sobretudo tu entrares tu seres rico, mas queres emular as práticas da aristocracia de pedigree, irrita-me. Sim, mas isto era mais classe média alta. Classe média alta que tem uma casa de praia, sim. Sim, elas estão e o irmão estava em colégios internos e ela também, portanto, também tinham essa vida de novo rico. Sim, ok. Depois ela está na Ericeira, pelos vistos há uma cena que é na Ericeira toda a gente tem alcunhas. E se tivermos pessoas da Ericeira a ouvir-nos, podem confirmar isto ou não. Pelos vistos lá... Tens lá o Bubas? Deves ter, sim. Mas a alcunha que a Maia tinha lá, era, quando era nova, era a Gazela. Porque corria muito ou tinha as pernas altas? Ela não explica. Ok. Mas pode ser as pernas bem cuidadas, pouca prática de balé. Sim. E eu também não percebo, as bailarinas têm pernas estragadas? Eu sei que os pés ficam lixados. Os pés podem ficar. Mas as pernas As pernas é o quê? Ficam musculadas? Pois, só se for isso. Pois, não sei. E ela agora é a bruxa. Agora não, 2003. É a bruxa, por motivos óbvios. Depois, o primeiro amor que ela teve. Aí aqui temos alguma reflexão política. Ela tinha 15 anos, quando foi para a cama pela primeira vez com o Jorge, o primeiro homem com
que ela foi para a cama, o Jorge. Jorge, não era Carlos Jorge? Não. Ok. Era o Jorge que foi a primeira pessoa com quem ela foi para a cama e foi também, mais tarde ela reencontrou e é o pai do filho dela, o filho, que ela tem um filho. E então a reflexão política dela, ela tinha 15 anos quando aconteceu o 25 de Abril, foi mais ou menos nesta altura. E diz ela, quando se deu o 25 de Abril era impensável não ir para a cama com alguém. Ser virgem era um estigma terrível, uma vergonha. Do meu grupo de amigas do liceu, era a mais desengraçada, porque era muito magrinha. Era simpática, mas não era uma daquelas raparigas para que os rapazes olhassem primeiro. Tinha que valer da minha simpatia para eles olharem para mim. E ela estava a ficar incomodada por ainda ser virgem aos 15 anos. Sabes como é que é 25 de Abril? Sim, epá, foi uma orgia. Mas foi... Não, acho que não. Acho que esse conservadorismo se calhar manteve-se Sim. um bocado. Se calhar no meio dela é que... Era já mais para a frentex. Pois. Não tinha jeito nenhum ser a única que ainda não tinha tido uma experiência sexual para contar. Foi então que conheci o Jorge, um homem muito bonito que tinha acabado de chegar de Moçambique. Ele pertencia à Força Aérea e era de facto um rapaz lindíssimo. A namorada que tinha, enquanto estava fora, tinha arranjado outro, portanto ele estava muito triste com a situação. Então foi o momento ideal para ter ali um caso de 15 dias, 3 semanas. E foi esta a primeira vez dela, com 15 anos, com um homem que veio da tropa. Ok. 25 de Abril, sabes como é que é Já essa sei. expressão? Sim. A relação durou 3 semanas e ela disse, porquê é que aconteceu? Porquê é que durou tão pouco tempo? Porque a antiga namorada voltou. Naquela altura era perfeitamente normal as pessoas se separarem-se e voltarem a juntar-se. Tudo aquilo era muito promíscuo. Não havia assim uma escala de valores muito organizada. O que não é de estranhar, porque estávamos em 74, 75, o país estava a viver uma revolução. Acho que ela culpa aqui a revolução por coisas que a revolução não tem culpa. Pois, o país era muito promíscuo. Eu acho que era o Jorge usou essa linha. Pois, sim. Maia, Pá, já sabes o que é que é, 25 de Abril agora. já Vale sabes. tudo. 25 de Abril. Ela fala aqui muito de discotecas. Fala, por exemplo, da discoteca Ouriço, na Ericeira, que é a discoteca mais antiga do país e da qual ela é uma das clientes mais antigas em exercício. Ok. Porque há clientes que já foram e que já não vão lá, mas não ela vão continua a porque, ir. entretanto, cresceram, não é? Que é o que eu associo a Maia, a uma pessoa que vai a festas, não é? Sim. O jet set português tem uma coisa engraçada que é, tem estas figuras marcantes, tipo Maia, Sinha Jardim, Castelo Branco. Castelo Branco, que a cena deles é ir muito a discotecas. É. E o jet set normalmente é aquele estilo de vida que as pessoas se sentem inspiradas. E quem me dera eu ter esta casa, ter este carro, esta vida. Pá, ir a discotecas não é uma coisa... Quando passas ali os 35, e já estou a ser generoso. Já estás a ser muito generoso. Já sim. estou a ser generoso. Continuar a ir a discotecas, respeito quem gosta, tudo bem. Eu estou a falar do meu ponto de vista. Continuar a ir a discotecas já não é tão agradável. Tu tens 60 anos e continuares, olha, estou aqui numa discoteca, estou aqui Sim, os seres meus o gajo- amigos de há 40 anos na discoteca. Tu com o teu gin na mão encostado ao balcão, de camisa aberta. Eu não digo, sei lá, 2 vezes por ano, aquela coisa, olha, esta noite é para a loucura, agora tu continuares a ser frequentador assíduo de discotecas. Sim. É engraçado isso. É engraçado. É engraçado e triste, sim. Sim, porque há aí quase uma estagnação, não é? Numa... Epá, eu divertia-me, vou continuar a divertir, não é agora o facto de ser adulto e da ressaca me durar uma semana que vou mudar o meu estilo de vida. Pá, estamos a ser muito conservadores, mas eu ponho-me no ponto de vista da Maia, ela neste livro tinha 43 anos, nesta Sim. altura. E... Então, mas espera, Sérgio, deixa-me perguntar-te, tu, na idade que tens, quantas vezes é que tu pensas, olhas para trás e dizes, oh fogo, tenho tantas saudades daquela vez que fui à discoteca? Tenho saudades e sinto-me nostálgico. Daquela Desses vez tempos. que foste à discoteca? Sim. Ok. Isso sem dúvida. Agora, não penso, quem me dera, estar lá agora, neste momento. Não, passou. Por exemplo, eu tenho boas recordações da queima das fitas. Pá, mas foi naquela altura, fazia sentido. Yeah. Hoje não ouço a queima das fitas ao longe e não penso, quem me dera estar lá. Não. Pois. É diferente. Pois São é isso. coisas diferentes. Mas há malta, tu sabes que continua, há malta que tu sabes que acaba o curso e nos 10 anos seguintes continua a ir à Tuna, às reuniões da Tuna, Yeah. mesmo não conhecendo já ninguém. Sim. Mas é a cena, quer continuar o espírito universitário e isso, pronto, para quem gosta, fixe, agora faz-me confusão. Mas eu também quero pôr uma diferença. Uma cena é a Maia, aos 40 e tal anos, ou 60 lá que ela tem neste momento,
ir a discotecas com as amigas dela de idades apropriadas ou com jovens adultos. Outra coisa era a Maia continuar a ir às cenas da faculdade dela, com 60 anos. E que com novas gerações, isso é que é estranho. Sim. Agora, ela ter um grupo de amigos que gostam disso e fazem isso é diferente. Sim, sim. Não me identifico, mas é diferente. Ela fala de vários namorados, por exemplo, fala de um namorado quem gostou muito. Antes de se casar, ela casou-se 2 vezes, chamado Quito, que era bastante mais velho. Ela tinha 18, ele 30 e poucos, e era um industrial de Torres Vedras, mas tivemos alguns desentendimentos porque se levantaram algumas questões sobre sexualidade. Nunca falámos bem sobre isso e, como eu era muito nova e inexperiente, resolvi virar as costas ao assunto, casando com uma pessoa de quem não gostava por aí além e com quem também não estive casado há muito tempo. Ok. Há aqui o Quito, o industrial de Torres Vedras. Pá, quando uma pessoa conhece o industrial de Torres Vedras aos 18 anos, já sabes, fica marcada para sempre. Epá, fica, e sobretudo o industrial, não é? Ver uma garota de 18 anos e ver, nice. Pá, mas marca. E ela diz aqui, desentendimento sobre sexualidade. O que é isso? Ela não especifica. Mas eu fico a pensar, o que é que o industrial de Torres Vedras curta, que ela não curta? Tentou fazer com uma miúda de 18 anos que ela ficou, ok, eu amo-te muito, mas sim, menos, vai lá gerir a tua fábrica. Ele se calhar queria usar um pistão. Ou queria montá-la numa linha de montagem. Yeah. Qual é a diferença entre um industrial e um empresário? Porque o empresário, se calhar, trabalha numa empresa de escritórios, serviços. O industrial tem o seu escritório virado para o chão de fábrica. Sim, a mim eu tenho mais respeito por industriais. Ok. Mas é que industrial é tipo sei lá, o Henry Ford, não é? Sim, isso é um industrial. Imagina o Henry Ford estar na discoteca Ouriço, sim, vê a Maia a beber o seu gin e vê a Maia e diz, queres ir para a minha linha de montagem? Queres? Ok. Ela casou-se com o Mário aos 19 anos para fugir à primeira paixão do Quito. Sim, o industrial de Torres Vedras. Aliás, ela diz aqui que ainda é amiga do Quito e é madrinha de casamento do irmão dele. Portanto, o industrial de Torres Vedras Quito está a bombar. É suscetível a gestos românticos? Gosta que as pessoas a surpreendam? Bruno, eu faço esta pergunta a ti também. Tu és suscetível a gestos românticos? Sou. Por exemplo, uma serenata. Sim, serenata e levar-me o pequeno almoço à casa de banho. Sim. É? É a minha cena. Pequeno almoço à casa de banho? Quando estás a fazer número 2? Quando estou a fazer número 2, é tomar um duche. A minha cena é comer croissants. Uma tigela leites com cereais. Sim. Ou comer croissants debaixo do chuveiro. Fica aqui a dica. Que eu penso que estou numa cascata, sabes, daquelas românticas, mas a tomar pequeno almoço ao mesmo tempo. Eu quando me falam de comer pequeno almoço na cama, eu nunca o fiz. Nem nunca servi a ninguém. Mas quando me falam disso, eu penso sempre, os lençóis não ficam assim meio sujos? Tu estás a comer tipo ovos mexidos na cama? Sim, e depois tens aquela cena de no dia a seguir vais dormir lá. Pois, a cama é para dormir. Sim. Parece que trouxeste a toalha de praia, não é? Pois, é que se for para fazer a cama de lavado, é uma coisa. Yeah. Mas se fores para dormir no dia seguinte, não se coma na cama. Não. Sim, sim. Vais acordar com migalhas de pão nos olhos. Olha, o meu marido teve um gesto mesmo romântico para mim, no outro dia. Serviu uma mariscada na cama. Estive a comer sapateira. Estive a comer lavagante na cama. A foder santolas na cama. E a limpar os lençóis. E ele, bum! Mas pronto, a Maia teve um momento romântico. Porque no fundo, muitas vezes, o momento romântico é servirem-te uma refeição não no espaço considerado para a refeição. Porque uma coisa é, a minha mulher, o meu marido, serviu-me uma refeição na mesa da cozinha. Ou na mesa onde se come. Não, isso não é romântico. Não. Agora, serviu-me uma refeição no corredor. Fogo, sim senhor. Tem uma toalha de piquenique no corredor e serviu-me ali uma refeição. Estivemos ali todos apertados, um contra o outro. É que ainda por cima comer no chão, não sei, já comeste em piqueniques? Já. Se for mesmo comer no chão, não é agradável.
Depende da comida. Não, Se mas for no comer de chão, faca no e garfo, chão. não. Pronto, comer de faca e garfo. Sim, não é. Imagina, levas um cozido à portuguesa para um piquenique e agora come aqui na posição Cleópatra, se faz favor. Mas se for comer sandes, comes. Comes até em pé. Sim, pois é isso. Agora faca e garfo não dá jeito. Mas a Maia relata aqui um momento romântico. O segundo marido dela, quando a pediu em namoro, o que é que ele fez? Mandou fechar um restaurante de Lisboa e jantámos os dois sozinhos com um pianista. Aí a coisa mais awkward. Tu gostavas de jantar com um pianista? Não. Estás tu, a tua namorada e um pianista ao lado. Um pianista e pessoas a servirem. E o pianista, ela me diz aqui que o pianista estava a tocar piano. Ele podia estar lá a comer com eles. Sim, contratei um pianista, mas este restaurante não tem piano. Não, mas ele está a fazer piano. Imagina, ele só mexeu os dedinhos. E com uma coluna Bluetooth a dizer melodias românticas do Spotify. Então, olha, está aqui. Antes de mais, queres namorar comigo? Sim, ok. Agora vamos ouvir este senhor que é pianista. Conta aí a sua história de vida. Quantas horas é que gasta por dia a tocar piano? Mas para mim é muito mais romântico estás a jantar num restaurante que tenha outras pessoas ao lado, sim, do que estás sozinho. Não, isso é constrangedor. É ali um elemento de... É que és só tu, tens pessoas a servir-te, tens um cozinheiro então a cozinhar só para ti, pessoas que estão a servir à mesa só para ti e o pianista lá, o bibelô. Sim. Não faz sentido nenhum, é. Para mim isto não é um cenário dantesco. Sim. Tipo, eu estar sozinho num restaurante com um pianista ali ao lado... E nem é por ser pianista. Era fixe que eu sou um baterista. Eles chamam baterista. E não é um pianista. O gajo de gaita de foles. O tocador de gaita de foles. Sim. Era fixe. O gajo do trombone. Yeah. Pom, 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 pom. Sim, era engraçado isto. Ai, porque é sempre a cena romântica, há instrumentos musicais que são românticos, não é? O piano, a harpa, guitarra, vá. De resto, pode ser uma coisa muito agressiva. Sim. Ela foi estudar e que, apesar de tudo, ela considera-se uma estudante eterna, ela não para de estudar. Mas foi estudar e foi tirar um curso. Ela gostava de ter sido engenheira agrónoma, mas havia aqui um problema. Ela, para ser engenheira agrónoma, tinha de acordar muito cedo. E então... então não deu. Não deu. E eu não sei porque é que ela tinha de acordar cedo. Na altura não era preciso ir às aulas? Pois. Não, é para a profissão em si. Tipo, aquela madrugada para ir lá ver o milho, sei lá. É isso, pronto. Eu estou aqui a ser muito reducionista sobre o trabalho de engenheiro agrónomo. Eu estava a pensar na faculdade, ir à faculdade, sim, mas pelos vistos ela já estava a pensar na execução da profissão. Sim, porque o engenheiro agrónomo tem, sei lá, tem aqueles ritmos da luz, do sol, sei lá. Não faço ideia. Mas foi esse o motivo dela não ter seguido o sonho dela. O meu sonho é ser engenheira agrónoma, mas eu quero continuar a ir à discoteca. Sim. Ela podia ir da direta também. E ver a estufa. Sim, ia das 6 ao meio-dia e depois ia dormir. Sim. Como se fosse um after. É um after, ia lá ver os tomates cherry na estufa e pronto. Ela estava a acordar de madrugada e foi por causa disso. Ela foi estudar, tirou o curso de magistério, que era um curso para professor primário, depois do 12º ano, e foi professora primária, mas também teve a estudar Direito, enquanto era professora já. E ela não acabou o curso de Direito, ficou pelo 4º ano, mas Direito foi muito importante para ela, porque em Direito aprende-se a raciocinar e aprende-se a interpretar. E para quem é hoje uma taróloga, é imprescindível saber observar, saber analisar, interpretar e saber transmitir a mensagem que as cartas me dão. Isso aprendi em Direito. É uma linguagem profundamente analítica que vem da linguagem jurídica. Ou seja, aquela treta que ela diz... Não quero desrespeitar. Aquilo que ela diz quando analisa as cartas vem de verborreia de Direito. Sim. É o que importa. É tu teres essa... pacote, essa forma de comunicar. Se tu meteres lá dentro qualquer tipo de conteúdo, as pessoas vão ficar impressionadas porque vão dizer, olha, esta doutora sabe o que é que está a dizer. Mas tu achas que isso legitima o tarô ou desrespeito ao direito? Eu acho que isso desrespeita ao direito. O tarô, eu não sei bem o que é tarô, mas tu tens um baralho especial
com várias cartas, que são diferentes das cartas de jogar. Tens Yeah. tipo símbolos. Sim. E a cena é, tu tiras uma carta e tens de interpretar aquele símbolo Sim. e ver se a De pessoa... acordo com a sequência, no fundo é Poker e Magic, Sim. mas que tem influência para algumas pessoas quando ouvem aquilo. E eu acho que pode ajudar naquele sentido de, se for uma taróloga competente, como eu acredito que a Maia seja, pode ser aquela coisa de ajudar a pessoa a refletir sobre a vida e sobre os vários caminhos que tem pela frente e não sei o quê, e usa o tarot quase como jogo, como... Estás muito soft. Não acho que seja... Pá, se faz bem às pessoas, estou-me a cagar. É honesto, é trabalho honesto. É trabalho honesto. Se substituir idas ao médico, é trabalho honesto? Claro que não. Mas não me parece que seja o caso, o tarot. Uhum. O tarot diz-te, olha, se calhar devias ir ao médico ver esse problema que tens. Ou E se aí substituir até é o trabalho de psicologia. Achas honesto? Não acho honesto. Pronto. Mas que é o que faz muitas vezes. Pronto. Agora, há psicólogos que são maus e que se calhar é piores que tarólogos. Está bem. Mas esta ideia, sobretudo, não sei se é tanto a questão de fazer-te refletir ou se é uma coisa determinista. Atenção que pode vir a acontecer isto. Atenção que pode vir a ter um problema de saúde. Pronto, pode ser uma coisa preventiva de, olha, vai fazer análise. Sim. Não é? Pode ser isso. Parece-me que é sempre uma via muito determinista e que é, para mim, não é compatível com a forma como devíamos encarar a vida. Sim. Ela teve a certeza que nunca ia ser uma boa advogada, porquê? Porque se apaixonou por um professor da faculdade, com quem viveu 3 anos, o Feliciano Martins, e que ainda hoje é professor na Moderna. Ela disse que foi por causa disso que percebeu que não ia ser advogada, porquê? E tem aqui uma descrição de uma cena de mesmo a homem. Ela percebeu logo, ao conviver com o doutor Feliciano Martins, que não, isto não dá para mim. Quando ele estava lá em casa a preparar as hipóteses para o exame, ele perguntava à Maia o que é que ela achava sobre aquilo e ela analisava as coisas que ele lhe dava para analisar e dizia, acho isto, acho aquilo, não sei o quê. E ele ficava a olhar para mim com aquele ar de tão boa rapariga, mas tão burra. Mesmo a homem, estás a ver? A dizer, olha-me esta. E então conseguiu meter na cabeça da rapariga a ideia de que eu não dou para advogada, porque tipo aquela condescendência de homem, em vez de... E estamos a falar de um homem que é professor na Moderna. Não é numa faculdade a sério, ele okay? na altura, pois, sim, que nem sequer existe já, acho. Pois. Né? E ela sentiu que nunca ia ser suficientemente boa e segura na carreira porque o professor a fez sentir-se burra. Pronto, isso, Maia, há que ultrapassar isso. Não, mas ela não está a queixar disto, ela está a descrever o que aconteceu. Claro. Aliás, na cabeça dela, e acho que é verdade, o caminho dela foi melhor do que aquele que seria se ela se tivesse tornado mesmo advogada. Eu é que estou a analisar, nós é que estamos a analisar a atitude do Feliciano, que não tem jeito nenhum, não é? Quer dizer, então, ele é professor e está a dizer, é normal que ela não seja, ninguém nasce ensinado. Ele olhar para ela, que burra, cala-te, nunca vais ser advogada. Ainda por cima, o facto de ser professor já tem ali uma desigualdade até intelectual, não é? E ainda por cima lidar com esta condescendência. Com a cena da hierarquia de poder. Sim, portanto, estupidez. Vamos entrar noutra parte. E entrando noutra parte, para a malta do Patreon. Está tudo bem? Podem continuar a ouvir. Malta, isto é o teaser. Portanto, se quiserem ouvir o resto do episódio, existem então estes episódios exclusivos. Subscrevam o Patreon. E acreditem, o melhor está para vir. Vocês nem vão acreditar no que é que vai acontecer a seguir na história da Maia. Não vão acreditar, vai ser uma coisa... Estou a ver fotos. Sim, tem fotos, tem montes de coisas. Mas pronto, é isto. Pessoal fora do Patreon, até ao próximo episódio. Pessoal do Patreon, vamos continuar então. Livros da Pissa, um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pissa.